Artigo 798, inciso 2, a linha C. Os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter, inciso 1, o índice de correção monetária adotado, inciso 2, a taxa de juros aplicada, inciso 3, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados, inciso 4, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, inciso 5, a especificação de desconto obrigatório realizado. Artigo 799, incube ainda o exequente. Inciso 1. Requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrédito ou alienação fiduciária. Inciso 2. Requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou habitação. Inciso 3. Requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. Inciso 4. Requerer a intimação do promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. Inciso 5. Requerer a intimação do superficiário, enfiteuta ou concessionário em caso de direito de superfície, enfiteus, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre imóvel submetido ao regime do direito de superfície, enfiteus ou concessão. Inciso 6. Requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteus de concessão de uso especial para fim de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre direitos do superficiário, do enfiteuta ou do concessionário. Inciso 7. Requerer a intimação da sociedade no caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada para o fim previsto no artigo 876, parágrafo 7º. Inciso 8. Pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Inciso 9. Proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados para conhecimento de terceiros. Inciso 10. Requerer a intimação do titular da construção base, bem como, se for o caso, do titular de lajes anteriores, quando a penhora recair sobre o direito real de laje. Inciso 11. Requerer a intimação do titular das lajes, quando a penhora recair sobre a construção base. Artigo 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato. Para primeiro devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não exercer no prazo determinado, não a exercer no prazo determinado. Parágrafo segundo, a escolha será indicada na petição inicial da execução, quando couber ao credor exercê-la. Artigo 801, verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. Artigo 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. Artigo 803. É nula a execução se, inciso 1, o título executivista judicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Inciso 2, o executado não for regularmente citado. Inciso 3, for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício requerimento da parte, independentemente de embargo da execução. Artigo 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrédito será ineficaz em relação ao credor pignogratício, hipotecário ou anticrético não intimado. Para primeiro, a alienação de bem objeto de promessa de compra e venda ou de cessão registrada será ineficaz em relação ao promitente comprador ou ao cessionário não intimado. Para a segunda, alienação de bem sobre o qual tenha sido instituído direito de superfície, seja do solo, da plantação ou da construção, será ineficaz em relação ao concedente ou ao concessionário não intimado.